viemos aqui o quê? Para ouvir como é que nós podemos ficar seguro com o seguro, né? Se é que nós estamos seguros com o seguro. Vamos lá. Então, a nossa palestra de hoje, que vai ser aí um trabalho do Jorge Laranjeiro, coordenador de produto, que pode ser por em pé e receber muitas palmas, e o Antônio Daniel da Silva, gerente de sinistro, que é aquela palavra que assusta todo mundo. O Jorge e o Antônio agora tomam frente da situação toda e é com eles, gente. Não deixem de olhar para mim que eu vou fazer exercício agora. A gente vai ter som, viu? Pode continuar, Antônio. Somos mais velhos primeiro, por favor. Bom, pessoal, vou fazer uma observação. O Jonathan falou 42 anos, quase isso, né? São 35 anos de mercado de seguro, né? Quando a gente entra, tem um bichinho e a gente continua, graças a Deus, aí minha vida está na área de seguros e não me arrependo nem um pouco, né? Me apresentar, eu sou o Antônio, o Toninho, né? Chegar aqui na Sompra e perguntar do Antônio, ninguém vai saber. Sou o Toninho, estou na companhia há 20 anos, entrei aqui, eu tinha 21 anos de idade. Sou engenheiro civil, gerente de sinistros. Então, tenho 20 anos aí, é a única companhia que eu trabalhei. Na maternidade, né? Comecei com 21 anos lá na Xavier de Toledo, lá no centro, faz tempo. Na minha época, eu advoguei pela Maria, e lá na Xavier de Toledo. Isso aí, faz tempo, hein? Vamos lá, já? Ele começou com o São Francisco na época, né? Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde, depois das brincadeiras, né? O que a gente vai passar aqui sobre a questão do produto de condomínio e algumas dicas, coberturas, a questão de contratações, cobre as atividades, o que não cobre, para onde deve ser direcionado, dependendo. É condomínio. Pode ser, mas algumas atividades são restritas, até não é por nós, são por resseguradores, e a gente faz essa adequação no produto para que não haja um problema maior, e depois lá na frente o Toninho acaba negando o sinistro porque foi contratado de forma equivocada, né? Então a gente vai começar falando. Todos, síndico, administrador, subsíndico, conselho, todo mundo deveria ter a lei, né? A 10.406, com o artigo 1346, isso como livro de cabeceira, né? Aqui diz tudo, quais são os deveres e obrigações do síndico, né? O que ele assume quando se compromete a ser um síndico, na administração, na gestão de pessoas, como tratar com os condôminos e na área de seguros. Como deve ser contratado, as coberturas garantindo os riscos de patrimônio, os funcionários que trabalham ou prestam serviço para o condomínio, aqui diz tudo. E tem um ponto que eu chamo muita atenção. A partir do momento que você assume ser síndico, você se coloca numa condição em que você coloca em risco o seu próprio patrimônio. Numa ação de um seguro não contratado de forma adequada, e numa ação civil, não é o seu patrimônio, é a sua família que acaba sendo exposta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a lei, com o artigo, para a gente poder estar bem garantido. E aí a gente vai falando aqui agora na questão de contratação, formas, garantias. Eu vou falar de seguro tradicional, vou falar de seguro amplo, como que é o melhor, qual que é o mais viável, a questão de custos, não é? E aí depois, para o Toninho atender muito bem, pagar o sinistro, não ter nenhum problema de recusa, coisas assim, né? O Toninho gosta de trabalhar assim, sempre redondinho, pagar, atender bem vocês, né? Isso aí, gente. Então assim, caso não seja realizado o seguro do condomínio de edifício, poderá recair sobre o síndico a penalidade, responsabilidade civil e criminal. O síndico poderá ser processado pelos condôminos por perdas e danos sofridos na ocorrência de um eventual sinistro. Esse é o maior e grande problema
para todos. Onde eu moro, eu sou conselheiro, né? E o que a gente mais pesa, e aí quando se fala de seguro, a pessoa vem falar comigo, você trabalha com seguro, eu falo, o problema não é meu, eu sou só conselheiro. O problema é seu, a hora que você assume a responsabilidade. Mas a gente faz um trabalho bacana, junto com o corretor, a explicação, para deixar o síndico cada vez mais tranquilo, mais à vontade, tomando decisões de outros problemas. Hoje, na Sompo, o que nós comercializamos, então tem uma condição para condomínio vertical, consultórios, escritórios, residencial horizontal e residencial vertical, condomínio residencial com comércio no térreo, e aí o pessoal às vezes tem dúvida, quando é comércio no térreo, quando é misto, não é? E quando é flat parte hotel, aí já não tem dúvida, é mais tranquilo. Quando eu falo de comercial, aí eu estou falando consultórios, escritórios, toda a parte comercial, sem dúvidas, não tem problema. O consultório e escritório tem condomínios que são especializados, né? Quando é só escritório, quando é só consultório, diferencial é muito pouco entre um e outro. O residencial horizontal são residências, condomínio de casas, e aí tem a primeira dica, o primeiro diferencial quando a gente fala no produto da Sompo. Quando eu falo de condomínio horizontal, não só são as áreas comuns que estão cobertas. A estrutura das casas, que não precisam ser casas do tipo padrão, mas as casas do condomínio, a estrutura elas estão cobertas também, além das áreas comuns. Administração, churrasqueira, quadra e tudo mais. Então aqui está garantido. Qual que é o diferencial do produto da Sompo? E é o único, hein? A gente não faz a divisão em caso de sinistro pela fração ideal. Eu tenho um condomínio, eu tenho 20 casas, deu sinistro, eu vou pegar a importância segurada, vou dividir por 20 casas, é o que tem para ser pago. Essa é a prática de mercado. Na Sompo, como que isso faz? O Toninho vai lá, vai verificar o sinistro, quantas casas foram danificadas. Então eu tenho lá, vendaval 1 milhão. Essas casas, eu vou ter 1 milhão para poder reparar os danos dessas 5 casas que foram sinistradas. O exemplo da explosão climática que fizeram em Campinas. A maioria dos condomínios não fizeram as suas adequações para a cobertura de vendaval. Danificaram-se várias casas e o mercado estava pagando pela fração ideal. No nosso caso, a gente pega o limite e paga. Então, a primeira dica nossa, Sompo, em relação à questão de regulação de sinistro. Perfeito? Exatamente. O vertical, ok, sem problema nenhum, não é novidade. Quando a gente fala para o residencial com comércio no térreo, então a gente vê hoje os condomínios. Aqui do lado, aqui na frente é o condomínio, embaixo lojas, desde que o total de área construída do comércio não ultrapassa 15%. Se ultrapassar, e aí a gente vai para o misto, e aí pode ter casas, escritórios, e pode ter a parte do comércio no térreo, é só esse percentual do total da área construída. Um detalhe que a gente tem que tomar cuidado na hora da contratação. O misto, que é acima dos 15, e depois a parte flat, a parte hotel, classificação normal. Tudo bem até aqui, pessoal? Aqui é onde a gente entra na questão. Condomínio edilício. A gente fala condomínio edilício, é o termo utilizado na Receita Federal. Ele é edilício. Se eu pegar um shopping, uma galeria, edifício garagem, muitos podem ser classificados na Receita como um condomínio edilício, sem problema nenhum. Só que é a atividade que a gente tem que tomar cuidado. E bem, os resseguradores hoje não aceitam associações. Mas como que eu seguro a associação? Ou eu faço um produto apartado para a associação, ou eu vou lá no empresarial e coloco condomínio, associações, que vai estar coberto no empresarial. Sim. Então, eu não faço no condomínio, eu faço no empresarial e classifico e precifico de forma correta, porque é uma associação, não é? Então, não é um condomínio constituído, não é um condomínio edilício, mas é uma associação e não fica sem cobertura. A gente vai lá no empresarial e cobre. Esse é o maior exemplo de problemas que a gente tem com a associação. Tranquilo? Edifícios desocupados a gente não aceita, vai lá no empresarial, que vai ter cobertura. Condomínios logísticos é no empresarial. Condomínios horizontais não residenciais, que a gente pode ter um condomínio de armazéns, também é lá no empresarial.
Condomínios não edilícios, também a gente vai verificar com a classificação e enquadramento lá no empresarial. Edifício de um único proprietário, pessoa física, a gente pode fazer no empresarial, tem classificação para isso. Edifícios de um único proprietário, ok. Edifício garagem no empresarial. Edifício sob interdição, aí não tem aceitação em lugar nenhum, porque é embargo, né? Shopping center, mini mercado, galerias de lojas é no empresarial. Eu pego um shopping, está escrito, mas é um condomínio edilício, ok. Mas a atividade, são diversas atividades dentro de um único local. Então existe uma taxa específica para shopping, uma taxa específica para galerias, né? Isso dentro do empresarial. Então pegou aqui, entrou no sistema. Senhor corretor, a condição de contratação é de um condomínio constituído, ele é edilício? Sim. Continua cotando, tal, na hora de transmitir, o sistema nosso vai perguntar novamente. Senhor corretor, o senhor tem ciência de que as atividades, todas que estão descritas aqui, não têm aceitação no condomínio? Sim. Se ele colocar sim 2 vezes, vai passar. Se a gente, no momento de aceitação, análise, a gente identificar, a proposta vai ser devolvida. Se passar por não bater em critério, quando der um sinistro, o sinistro vai ser negado. Então, para a gente evitar esses problemas, esse desgaste, né, deixar o Toninho chateado, a gente faz a coisa de forma correta, tranquilo, todo mundo vai ficar feliz e não ter as coberturas sem problema nenhum. Agora é minha vez, né? Todo mundo entendeu o que é ressegurador, né? Aqui tá tranquilo, não tá, pessoal? Ressegurador, o síndico. Todo mundo sabe o que é? Isso, é o seguro do seguro. Então, quando o Jorge fala que é o ressegurador, é o que eu quero repassar uma parte para essa outra seguradora. Vou lá e faço uma parceria. Nós vamos falar agora um pouquinho de sinistro, e vocês fiquem à vontade para interromper, perguntar, tá? Eu fico em pé porque eu sou ansioso, eu não consigo ficar sentado ali, tá? Nós vamos falar da cobertura ampla, que na minha opinião é a mais importante no condomínio. Vamos falar da cobertura básica, da cobertura perda e pagamento de aluguel para condôminos, é bem interessante essa cobertura. Responsabilidade civil mais síndico, também muito importante. RC guarda de veículos dentro do condomínio, então é o garagista. Tá? Aqui tem bicicletas, então se tiver dúvidas lá na frente a gente vai falar também. Portões e vendaval mais impacto de veículos. Cobertura ampla, né? Então ela ampara todos os riscos que estão relacionados aqui. Então você fez uma apólice, né? Procurou seu corretor, fez uma apólice com uma cobertura ampla, o que está amparado dentro dessa cobertura? É a básica, que é o incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave e fumaça, alagamento e inundação, anúncios luminosos, letreiros e antenas, danos elétricos, ou seja, os elevadores vão estar dentro da ampla, desmoronamento total ou parcial. Toninho, o prédio aqui tem 30 anos, ele não cai. Cai. Tá? E a básica não cobre desmoronamento. Tá? Então, cai. Tá? Quebra de vidros, espelhos e mármores, roubo e furto qualificado e bens de condômino, tumultos, greves, lockout, vazamento de tanques e tubulações, vaza muito. Importantíssima também essa cobertura. E o vendaval, tá? Qual que é a cobertura que dá mais sinistro em condomínio? Danos elétricos, elevadores, inversor de frequência. É muito caro, tá? Importantíssimo ter essa cobertura, se não contratar a básica. Vocês têm dúvida aqui? Todo mundo quietinho? O pessoal tá tímido, né? Você quer que eu sento? Gente, aqui a gente tem evento que todo mundo viu na mídia. O edifício Caracu, onde a lâmpada aqui, o Jonathan, tem lâmpada? No gatilho. Hã? Embaixo. Aqui. Não clareia lá. Então, o prédio que caiu era um prédio invadido, não tinha seguro, obviamente, conforme o Jorge já explicou. Só que o edifício do lado era nosso. O edifício em frente era nosso. Legal. E um seguro muito bem contratado. Né?
Então ele tinha uma verba boa para incêndio, ele tinha pagamento de aluguel de condôminos, tudo coberto. O edifício Caracu, o incêndio não avariou ele, mas o bombeiro arrebentou o prédio. Né? Então molhou, quebrou parede, furou o subsolo para entrar no prédio sinistrado. Tá? Então foi um sinistro nosso, a gente está trazendo porque foi noticiado na mídia, né? Mas a importância de ter um seguro bem contratado. Então, poxa, no meu prédio, ele está com a manutenção em dia, não vai ter um incêndio. Para que eu vou contratar pagamento de aluguel de condôminos, incêndio de condôminos? Porque o seu vizinho não pode estar com manutenção irregular. E aí seu prédio vai ser avaliado. Tá? Então é importantíssimo, gente, essa questão. Não, porque eu vou cobrar de quê? Então, mas é um prédio invadido, a gente não vai receber nunca, vai gastar dinheiro, então não teve ação de regresso. Aqui são 2 eventos de explosão, não foram ocorridos em São Paulo. Né? Esse aqui da direita foi um morador, esse da direita, tentativa de suicídio, ligou o gás e acendeu o fogo, interditou o prédio, né? Defesa Civil foi lá, então foi um sinistro, 1.600.000 a gente gastou, né? Avaliou vários andares. Outra explosão, também, R$600 mil. E aqui eu não estou trazendo o valor presente, esse é um sinistro já tem alguns anos, tá, gente? Esse aqui é lá de São Bernardo, todo mundo lembra desse evento? Sim. Esse prédio era segurado nosso, ele não tinha a ampla. Ele tinha cobertura básica, foi lá em 2012. Né? Então foi uma reforma. Então o síndico vai fazer reforma no prédio, a ART, o engenheiro tem que acompanhar. Tá? É importantíssimo isso. Né? Eu vejo muito anúncio, eu sou do ABC, né? Hoje eu moro aqui em São Bernardo, em Ipiranga, mas eu morava em São Bernardo. Então eu vejo muito anúncio daquelas coberturas que tem no ABC, tem muita. Todo mundo mete uma banheirona lá, uma piscina. Está no escopo do prédio, do projeto. Eu sou engenheiro civil, tem mais algum engenheiro aqui? Então a laje vai subindo, ela não é projetada para pôr 1 tonelada, 2 toneladas. Exatamente, 1 litro de água é 1 quilo. Então, é isso aí, é o que aconteceu nesse prédio. Tá? Então, o condômino vai fazer uma reforma, acompanhe. Né? Teve um caso recentemente que o condômino quis abrir a cozinha para a sala, parede estrutural, meteu a marreta, não tem cobertura. O síndico tem que acompanhar. Então, muita atenção para essas questões, tá, pessoal? Uma pergunta, esse condomínio, tá ligado? Alô? Esse condomínio, ele teve uma sobrecarga, né? Parece isso, que eu vou explicar. Né? você vai. Então explica. O que aconteceu nesse condomínio? Por que eu estou trazendo a questão da piscina, da banheira de hidromassagem? Né? O cara vai lá e põe e não sabe se a laje foi projetada para aquele peso. Esse prédio fica ali no Paço de São Bernardo. Também a gente só trouxe porque foi noticiado. Isso aqui é um recorte de jornal, tá, gente? O síndico foi fazer uma reforma e pôs uma caixa d'água. Não acende ali, gente. Tá vendo um buraquinho aqui em cima? Era uma caixa d'água. Então ele pôs uma caixa d'água lá, a hora que ela encheu, ela caiu lá na padaria, lá embaixo. Aqui é a imagem do térreo olhando para cima. Olha o céu aqui. É o céu. Então fez um buraco no meio do prédio. Esse sinistro na época, a empresa de perícia que foi lá condenou, era demolição. Hoje estão restaurando ele lá, que é de São Bernardo, né? Mas na época era um sinistro estimado em R$30 milhões. Ele só tinha a básica, não tinha contratado a ampla e não contratou o desmoronamento. Ou seja, não tem cobertura. Então, gente, é muito importante. E aí o síndico, isso aqui recai sobre o síndico, tá, gente? O síndico tem patrimônio.
Supondo que vocês tivessem uma loja lá, de quem que vocês iam cobrar? Do síndico. Então, você tem seu apartamento, você tem seu carro, a maioria tem fazenda, né? Muita atenção, tá, gente? Porque aqui é o patrimônio de vocês que fica em risco. Ele tinha responsabilidade civil síndico, nós pagamos vítima, teve vítima lá, né? Mas o evento em si não teve cobertura. Nesse dia, eu fiquei parada em frente no trânsito, porque eu fui num supermercado que eu fazia compra em São Bernardo, que era a Copa. E então, aí eu passei exatamente no momento que aconteceu o acidente. Eu fiquei lá até meia-noite, não consegui sair da Toninho, Oi, Paulo. eu escutei, né? Papo de corretor, aí é rádio peão, pessoal. Isso não é fato, tá? Como é que fala? Boato. Um boato. Eu ouvi falar, isso rolou lá na cidade, né? Que o corretor de seguros desse seguro teve problema também, porque ele não ofertou para o síndico a ampla. A gente não fica sabendo. Não fica? Não. É uma curiosidade Mas em enorme. 2012 foi bem quando surgiu a obrigatória, tinha o oferecimento da AMPA, era bem recente, então, a AMPA aqui, né? Então, eu não sei, essa história eu fico sabendo. Eu ouvi falar que, além de sobrar para o síndico, respingou para o corretor também. Não sei se é verdade. A gente não consegue. Eu vou passar sobre o tradicional amplo, a gente vai ver como está essa divulgação. Pessoal, cobertura básica. Então, a básica eu vou cobrir. Tá maçante? Tá chato? Tá? A básica eu vou cobrir incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronaves e fumaças que venham causar danos à área comum do prédio. Então, tudo bem aqui em relação à básica? Sim. É o DEUVEC. Já. O irmão dele trabalha aqui, né? Então, eu falei, se você não fizer pergunta, vai. Brincadeira. Toninho, agora a gente vai falar de cobertura básica, não é isso? Exato. Então, Todo mundo ouvindo. O John baixou lá para não sacanear. Tranquilo, eu falo alto. A gente está vendo agora ali a questão de incêndio. Perfeito. No caso de condomínio, pegou fogo, a VCB não cai em dia. E aí? Boa pergunta, né, Jorge? Eu sinistro, se eu aceitei o risco, se o Jorge foi lá e aceitou o risco sem verificar a ABCB, pode ficar com o microfone se alguém tiver pergunta. Se a companhia aceitou o risco sem verificar a ABCB, e aí vocês prestam atenção na cara que o Jorge vai fazer, olha que eu falar isso. Eu não vou negar o sinistro porque eu aceitei sem o ABCB. Tudo bem? O primeiro evento. Aí eu vou mandar uma correspondência para o síndico, pedir para ele regularizar. Se ele tiver um outro sinistro sem a regularização do ABCB, eu não pago. Mas o primeiro, se quando eu aceitei já estava irregular, eu atendo. Eu aceitei o risco, estava tudo regular, ele não renovou, não fez o trâmite normal e deu incêndio devido a problemas no sistema de incêndio, etc., também é passível de recurso. Tranquilo? Posso emendar? Agora vamos inverter. Vou fazer a inversão da pergunta dele. Eu não tenho ABCB, mas eu tenho meu sistema de combate a incêndio 100% funcionando. O bombeiro falou, aqui foi uma fatalidade, porque o ABCB ele é um proforme perante a legislação, é um papelzinho cor-de-rosa pendurado na parede. E o que traz segurança para o condomínio é os equipamentos, não é o papel. Ele não vai ser motivo para declínio, só usar esse negócio. Tudo bem? Solta, tá, gente? Eu tenho uma pólice aqui, então. Eu deixo isso muito claro sempre quando eu falo. Eu também sou do mercado, eu também sou do bichinho, né? Comecei em 87. Isso é som. Agora eu vou fazer outra pergunta. Alguém tem dúvida de incêndio? Quem que é síndico aqui, a maioria? Você contratou incêndio, eu moro lá no prédio, que é o seu nome? Elide, eu moro lá no prédio, a Eli é síndica e meu apartamento pegou fogo. Beleza? Mas supondo que pegou. Aí eu fui lá, tá lá no elevador, né? A Eli foi lá e pendurou a pólice lá no elevador. Tranquilo? Ué, pegou fogo, tem incêndio.
ele aciona a pólice. Ele que arruma um apartamento. Está coberto? Não? O meu apartamento, eu sou morador lá do condomínio da Eli. Aí, eu não tenho a pólice. Não, pegou fogo dentro do meu apartamento. Queimou cozinha, queimou dias. Foi. Dentro do meu apartamento, dentro da minha unidade. Não, eu acendi uma vela, pegou fogo na cortina, pegou fogo em tudo. Só no meu apartamento. Não foi intencional. Foi um acidente. Não? Não, na básica. Não? Quem acha que cobre? Pode levantar a mão, não vai para vergonha não, gente. Quem acha que não cobre? Quem não cobre, não. Acho que cobre. Cobre. O apartamento está coberto. Eu não cubro o conteúdo do apartamento. Tá? Então eu vou trocar forro, eu vou pintar parede, piso, porta, tudo que é do imóvel. Porque é prédio e o seguro do condomínio garante o prédio. Tá? Conteúdo, você tem que contratar uma verba para bens de condomínios. Tudo bem? Então, se o Toninho for lá, ele... Inclusive, se eu tenho seguro do meu apartamento, supondo que eu moro lá no prédio da Eli, posso usar você, Eli? Eu moro lá no prédio da Eli, é síndica, pegou fogo na minha unidade. A hora que abre o seguro mais específico é o do prédio. Então você tem que abrir o sinistro do prédio. Aí vai atender o prédio no condomínio e o conteúdo no meu residencial. Tudo bem? Os bens de condôminos não estão cobertos, tá? Então, o guarda-roupa dele, o sapato, nada disso não pode ser condomínio. Tranquilo? Dano elétrico. Quem aqui tem dano elétrico na pólice? Gente, em condomínio é a cobertura, é uma das coberturas mais importantes. Inversor de frequência tem inversor de R$60 mil, principalmente em prédios mais novos. Não deixe de contratar dano elétrico. Equipamento de telefonia, portões, câmeras, tudo queima e não é pouco. Só um comentário sobre o inversor, que é importante. Muitos estão acionando o seguro com o inversor de frequência, acionando o seguro, mas é problema também ter uma falta de manutenção do inversor, viu? Tem empresas que não fazem manutenção de limpeza e dá o mesmo problema. A seguradora vai lá e fala, você tem falta de manutenção. Exatamente. Aí ele fala, ele me paga o sinistro. Não, ele paga desde que a empresa de manutenção faça a manutenção de forma correta. Então, às vezes, não sei se eu estou fugindo. É isso aí. Né? É importante eles saberem que também tem a questão da manutenção do inversor. Isso. Aí eu contratei a básica, eu vou voltar aqui, Jorge, rapidinho, e aí a básica está escrito ali, né? Queda de raio. Né? Queda de raio. Tudo bem? Então eu cubro queda de raio na básica, não cubro? Aí caiu um raio, gente, em frente ao prédio, no poste, imediatamente na porta do prédio. Pô! Queimou o inversor de frequência, queimou câmera, queimou tudo do condomínio. Eu tenho a básica. Está coberto? Por que não? Isso, exato. Então, quando eu vou cobrir a queda de raio na básica, o raio tem que cair dentro do perímetro, e aqui eu vou cair se eu vier para cá, dentro do perímetro do condomínio, tá? Ou em cima do prédio, ou na garagem, dentro do perímetro. Se o raio cair na rua, dano elétrico, aí eu cubro no dano elétrico. Se o raio cair no terreno vizinho, dano elétrico. Então você não deixe de contratar uma verba, uma cobertura de dano elétrico. Toninho, quanto eu contrato? Aí eu vou devolver a pergunta. Aí um raio lá queimou tudo. Quanto você vai gastar? Nossa, R$500 mil. Considere o pior cenário. Tudo bem? Jorge, estou falando alguma? Não, tá certo. E aí fica uma dica, porque às vezes pega esse bate-bola com o corretor. Quanto eu contrato? Vamos fazer
uma avaliação de tudo que eu tenho de equipamento, todo o meu sistema de segurança, telefonia, os portões, motores, os elevadores. Se eu pegar no ativo fixo do condomínio, somando tudo isso, quanto que dá? Ah, entendi, beleza. Os caras vão lá com o síndico, dá uma olhadinha e tal. Cara, eu tenho 400 mil em equipamento aqui, tá bom. Como partida, a importância segurada do pior cenário, somando todos os equipamentos, queimasse tudo de uma vez. Fosse a pior queda de raio, que o Toninho falou. Exato. 400 mil reais. Está dentro do limite do dano elétrico em relação à básica? Está dentro. Ok, sem problema nenhum. Ah, mas eu preciso passar de 20% da básica. A gente vai ter o limite dos 20% em relação ao total da básica. Mas, pelo menos eu experiência. Falar que queimar tudo dentro Não, nunca vi. Nunca vi. Isso aí. Pois não. Eu vou fazer vistoria para ver vestígio, que o raio deixa vestígio de entrada. Então eu vou fazer vistoria no local para ver se teve a queda de raio. Onde o raio cai, ele deixa vestígio. Tá? Não, ele está perguntando se eu vou precisar de algum laudo. A efetividade do funcionamento do para-raio. Não, a gente não pede. No primeiro sinistro, não. Se eu ver que o sistema está todo manutenção irregular, eu nego o sinistro e recomendo o ajuste do manutenção do sistema. Tem que ter. Tá bom? Impacto de veículos, pessoal. Eu cubro tanto dano causado por veículo de condômino que bata na estrutura do prédio e também carro que venha da rua e bata no muro, né? Em portão está amparado. Cobertura dano elétrico, né? Então a gente vai pagar danos de origem elétrica. Eu não cubro peças mecânicas. Então queimou o motor do portão eletrônico. Ele tinha engrenagens plásticas. Devido ao superaquecimento, derrete as engrenagens plásticas. Eu vou pagar só o que é suscetível a dano elétrico, as engrenagens plásticas, por conta do condomínio. Tudo bem? Perda de pagamento de aluguel de condôminos. Conforme o Jorge explicou, o mercado como funciona. O síndico vai lá e contrata essa verba, contratei 40 mil reais. O prédio tem 20 apartamentos. O mercado vai pegar os 40, dividir por 20 apartamentos, ou seja, vai gastar 2 mil por apartamento. Na Sompo não. Eu gasto até 40 em um apartamento se precisar. Tudo bem? Eu não ratei a verba, é o diferencial do nosso produto. Então, quando pedir cotação, pede som. Né, Jorge? Quebra de vidros. Todo mundo tem essa cobertura? Vamos lá em outro exemplo? Então, vai lá, Jorge. Dúvida muito frequente. O pessoal já vão mandar e-mail para nós. Hoje eu estou trocando a minha cerca viva por muros também, por fechamento em vidros. Eu estou colocando caixilharia em alumínio e estou colocando fechamento em vidro. Tem cobertura? Tem. Tá. Oi? Não. Hoje, então, uma das coisas, a gente está fazendo algumas alterações, eu vou falar depois. Todo equipamento de energia solar hoje, a parte que está bem ao livre, ainda não está amparado nas nossas condições. A melhoria, e aí eu vou explicar o que a gente está vindo aí de benefícios depois. Acho que é interessante, porque você não vai ter kit, eu vejo muito nas fachadas, né? Energia solar, para aproveitar a fachada No vendaval a gente cobra. Né? Se você contratar com bens ao ar livre, eu vou cobrir dano causado por granizo, por vendaval. Na cobertura de vidros, não. Então, eu tenho uma cobertura hoje que eu amparo a placa. Então, o vendaval com bens ao... Isso, vendaval com bens ao ar livre, eu amparo a placa. Tudo bem? No vidro, não. A cobertura vidro, ela não está amparada. Isso, tudo bem? É que essa é uma melhoria que está vindo no produto, não é? Que é o vendaval com bens ao ar livre, que vai garantir os equipamentos de captação de energia solar, outros bens que estão ao ar livre, de utilização comum aos condôminos, né? Então isso a gente já está vendo também. Quanto entra?
gente está correndo com isso, a gente já está fazendo o protocolo na SUSEP, nas novas condições, um ajuste de sistema, incluindo a cobertura, mas em breve a gente já vai estar com essa. A gente vai divulgar para todo mundo, os corretores e tal, quais as diferenças do produto hoje. É um prédio, tá, gente? Não é um dominó, não. Supondo que isso aqui seja um edifício, né? Então ele foi entregue com as fachadas, com as sacadas abertas, tudo bem? Tranquilo? Então é um prédio, 8 apartamentos, 4 para cá, 4 para lá, e ele foi entregue sem fechamento das sacadas. Certo? Aí eu moro aqui, ó. Qual é o seu nome? Você sim? Aí eu fui na Carol, falei, Carol, quero pôr um acrílico ali, posso? Posso, Carol? Tem padrão. Posso pôr um acrílico igual o de banheiro, pretinho, com golfinho? Não, como é que é lá? Então o seu já é vidro. Quem aqui tem faixa sacada aberta? Tem padrão para colar ou posso pôr o que eu quiser? Como é que é o padrão? Quantos vidros, quantas folhas são, é de abrir? Vamos lá, como é que funciona? Aí eu fui lá, vou falar do meu prédio então, né? Meu prédio são 4 folhas, tudo de correr para um canto. É padrão, o de cá corre para lá, o de cá corre para cá, de abrir. É padrão, tem uma ata lá. Beleza? Aí o Toninho foi lá e fechou. E esse cara aqui também foi lá e 1, 2, 3. Agora tem 4. Certo? Quebrou meu vidro. Aí eu vi lá no. Carol também pendura a porta na porta do elevador. Tem vidros. Carol, quebrou o vidro lá. E aí, pessoal? Chama o seguro para som. Chama o seguro para o Paulo. E aí, gente? Liga para o Paulo. Liga para o Dom e resolve. Aí a Carol ligou pro Paulo, e aí? Ficou todo mundo, a Carol tá vermelha igual essa cadeira aqui. Aí o Paulo falou assim, peraí que eu vou ligar pro Toninho. Vamos lá, no sinistro. Tá coberto ou não? O que eu cubro? O que está escrito lá? Áreas comuns, né? Tá coberto aqui, que é área comum? Fachada, né? Fachada é área comum? Ou é privada? Eu posso pôr o box aqui de acrílico de golfinho, pretinho? Não? Então não é comum, eu não mando aqui. Eu posso pintar minha sacada por dentro de preto? Então tem cobertura, gente. Ah, mas não é original do prédio. Se tem uma ata ratificando que tem um padrão, sim. Tudo bem? Só seguindo dica, olhar a convenção do condomínio que foi definido em ata, quais as regras, tudo que eles apuram nessa condição. Tá? Eu perdi a tampa da caneta, Jorge. Achei. O Jorge é palmeirense, por isso que a caneta é verde. Sim. Responsabilidade civil mais síndico. O que eu vou cobrir? Incêndio, queda de lançamento de objetos, desabamento total ou parcial, defeito de funcionamento de máquinas, acidentes em serviço de manutenção, uso, existência e conservação de painéis e letreiros, descumprimento de obrigações, negligências, erros, omissões cometidas pelo síndico, vazamento e infiltrações das instalações comuns do condomínio. Incêndio e explosão. O que eu cubro dentro do RC aqui? O seu prédio pegou fogo e avariou o prédio do lado. Ou o bombeiro, para entrar no seu prédio, quebrou o prédio do lado para combater o incêndio. Todo o reparo do seu vizinho, eu vou cobrir dentro da responsabilidade civil. A doutora está ali olhando, falando, ah, isso mesmo, porque senão... Né? Tudo bem? Queda e lançamento de objetos.
Já que eu só tenho 20 minutos, ela já está falando ali, não tem nem 20 mais. Levanta a placa. Outro dominó. Levanta a placa. Tem um carro na rua em frente ao prédio. Tudo bem? Acabou o tempo? Aí caiu um reboco aqui, ó. Em cima do carro. Está coberto? E se o carro estiver dentro do condomínio? Esse aqui está dentro. Esse aqui está fora. O carro que está dentro do condomínio é na cobertura RC Guarda de Veículos. Tá? Então, se você não tiver cobertura RC Guarda de Veículos e cair um reboco, ou cair um vaso de flor, ou qualquer coisa em cima do carro dentro do condomínio, RC Síndico não paga. O RC Síndico paga só carro fora do condomínio. Tá bom? Alguém tropeçou na calçada lá, caiu. RC Síndico. Tudo bem? Vamos para o próximo. Defeito de funcionamento de máquinas. Né? O elevador que desabou lá com alguém, machucou, quebrou perna, morreu. RC Síndico. Acidentes em serviço de manutenção. RC Síndico. Existência e conservação de painéis e letreiros. A mesma coisa. Ele caiu lá na rua, machucou, matou, causou danos a alguém. Também aqui dentro dessa cobertura. Descumprimento de obrigações, negligências, erros, omissões cometidas pelo síndico. Aqui não entra nada relacionado a desvio de conduta, tá, gente? Então aqui o que é? Você tem uma porta de vidro, não pôs uma faixa amarela ali para ninguém bater o rosto nela. Acontece muito. A pessoa bate, quebra o rosto, quebra a face. Está coberto. Tem um buraco na entrada do condomínio, alguém torce o pé. Também é aqui dentro. Lavar, né? Isso, lavou, deixou o piso molhado, alguém caiu. Também aqui dentro. Tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Pode. Não vai sobrar tempo pro Jorge, já tá. Essa situação da pessoa escorregar, quando está lavando o condomínio, a pessoa escorregar, caiu, quebrou a perna. Ou melhor, um outro exemplo, a funcionária de uma empresa terceirizada está lavando, um funcionário ali, ó, passou ali, ó. Está lavando, um morador caiu, quebrou a perna. Ele esqueceu de isolar a área, enfim. É uma empresa terceirizada. A seguradora, ela vai para cima da empresa terceirizada ou não? Não. Do terceiro. Mesma coisa, portões, por exemplo. O porteiro fechou o portão do carro do morador. Nós já vamos entrar lá. Mas eu falo assim, eles vão atrás da empresa terceirizada? Se constatado, né, a negligência do porteiro, a gente vai. Né? Eu tenho que provar isso. Assim a gente vai com ressarcimento. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Supondo que você tem um vaso de flor lá na sua unidade. Beleza? Na sua unidade. Na janelinha do seu quarto, você foi lá, pôs aquela boneca lá. Aquela boneca. Isso. Aí a Carol, a síndica, ela viu aquilo e não falou nada. Aí deu um vento, entrou na sua sacada e derrubou a bonequinha em cima do carro na rua. RC síndico. Entendeu? Se você tiver o RC familiar, aí supondo que a Carol te notificou, ela fez tudo, eu vou negar o sinistro, você tem que pagar. Se identificado o causador, é a unidade. Isso. Mas por que o condomínio não foge? Porque ele deixou. Você estava aquilo lá, o que a Carol fez? Carol, isso é um exemplo, tá? Agora, se a Carol te notificou, ó, não pode. Ou se está lá na ata que não pode ter nada na janela. Ela não é responsável pela unidade. Não vai atender. E aí, supondo que eu tenha a minha unidade, a RC familiar. Tudo bem? Oi? Nós não temos essa, nós não comercializamos. Não, o RC profissional dentro do condomínio não tem. E aí o que a gente tem? Uma dica, o Toninho vai falar ali, o vazamento da última, mas eu tenho o RC síndico, mais o RC condomínio, mais síndico. Não entra a questão profissional. O que foi falado em relação à funcionária que caiu, eu tenho o RC empregador, que aí pode ser dentro da cobertura específica, com CLT ou com contrato de prestação de serviço.
Então, teria uma segunda cobertura aí do RC, mas estaria garantido também. Um detalhe que a gente tem em relação ao nosso produto, que é outro diferencial em relação ao mercado. Eu tenho a importância segurada, o RC condomínio mais o RC síndico, é uma só. Eu não preciso definir que nem o mercado pede, RC condomínio, depois uma IS para o RC síndico. Então, se der um sinistro, até o limite, eu posso ir até 5 milhões, é o meu limite de RC. Então, eu vou ter 5 milhões, se der um problema no RC condomínio, ok. Se der um problema no RC síndico, eu tenho até 5 milhões também. Então, eu não preciso separar, quebrar essa verba em duas. Não é? Então, é um benefício? Eu vou cobrar uma vez só, vou cobrar 2 milhões e meio, e eu vou cobrir o síndico e vou cobrir o condomínio, o RC condomínio. Não é? As outras companhias que fizerem as coisas, eles vão ter cobrança de 2 prêmios, 2 coberturas apartadas. O nosso é um só. Tudo bem? Vazamento e infiltrações nas instalações comuns do condomínio. Então, a prumada vazou e avariou o apartamento. RC5. Tudo bem? Condôminos 10 minutos são equiparados a terceiros. Então, nesse exemplo aqui, supondo que a Cíntia mora lá no prédio da Carol e o carro está na rua em frente ao prédio, que é o reboco em cima do carro da Cíntia que mora no prédio. Está coberto. Tudo bem? Se for um vídeo, também está coberto. mas matou uma pessoa que estava lá embaixo. Vou até a verba contratar. Tem um exemplo que mostraram para nós, sem brincadeira, que acho que o da guarda de uma pessoa estava... Eu não queria falar, mas já que vocês falaram, né? A pessoa simplesmente saindo no corredor do condomínio, ela deu 2 passos para frente, caiu uma placa da sacada nas costas dela. Mas por pouco a placa não pega em cima dela, chapado mesmo. Né? Vocês eram meu tempo que o Jorge está falando, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. O que é a questão da responsabilidade, o que é da unidade, o que é do condomínio realmente. Pessoal, RC garagista mais portões. RC guarda de veículos mais portões. Importantíssimo. Bicicleta hoje está caríssimo. Tem bicicleta de 70 mil, de 50 mil, de 100 mil reais. Tá? E por incrível que pareça, o cara vai e pega essa bicicleta de 100 pau e põe na vaga. Não está coberto. Tá? Então você foi lá, contratou a cobertura bonitinho, tem uma reunião, o pessoal tem seguro, mas a sua bicicleta, para ter cobertura, ela tem que estar dentro do bicicletário, fechado, presa a elemento estrutural. Deixar solta lá no bicicletário também não cobre. Tá bom? Importantíssimo, o que é comunicado, tá, doutora, aqui, né? Acabou, tá comunicado, porque depois ninguém sabe. Tudo bem? Então eu tenho 2 modalidades aqui, eu tenho com colisão, incêndio, roubo e furto. E eu tenho incêndio mais roubo e furto. Se você não tem manobrista no seu condomínio, você não contrate colisão, porque eu não vou pagar a colisão com o carro dirigido pelo condomínio. Aí é o RCF do carro. Tá? Se você não tem, você contrata só incêndio e roubo. Pega fogo. Tá? Bastante. Então, contrate. Ele está sob responsabilidade do condomínio ali dentro. Tudo bem? Acontece muito de um carro pegar fogo, passa para o outro e queima a garagem toda. Tem bastante evento nessa situação. A moto também precisa estar amarrada ao chão ou não? Precisa estar amarrada a elemento estrutural. Moto. Senão não. Não cobra. É o que eu já escolhi para portões. Então, se você não quer contratar a RC guarda de veículos, você só quer cobrir o dano que o porteiro causar no carro do condomínio, você contrata essa cobertura que ela é mais específica, ela é mais fechadinha. Então, eu vou pagar o portão e o dano que o portão causar. Tudo bem? Dúvidas? A gente já viu muitas vezes que era troca de seguradora, daí contrata a garagem com o portão e contrata mais o portão separado. Não precisa. Porque esse aqui, ó, eu cubro o portão e o dano que ele causar já aqui. Então, se você contratar esse agora de veículos mais portões, está coberto tanto o dano que o portão causar, quanto dentro da garagem. E aqui ela é mais
enxutinho. Então é só o portão e o dano que ele causar. 20 minutos. Vendaval, tornado e impacto de veículos. Tá? Mesma forma, o carro que foi dano que o carro do condomínio causar ao prédio, né? Então, esse aqui estava dentro da garagem e saiu pela parede. É um carro automático, bateu. Se for um manobrista, se você tiver RC garagista, eu vou pagar o carro, vai ser garagista. Dúvidas aqui, gente? Esse carro branco, Toninho, quem dirigiu? Todo mundo pergunta, era homem. Agora é o Jorge. Vamos lá, pessoal. Em cima de tudo que a gente já viu, das coberturas que o Toninho foi, onde a gente tem maior índice de sinistralidade, a gente também ainda tem à disposição, que é o alagamento e inundação. A gente só tem que tomar cuidado se for região litorânea, porque água proveniente do mar, ressaca, isso vai estar excluído. Danos elétricos, curto-circuito que o Toninho falou, os vidros, anúncios luminosos. Aqui precisa ter uma atenção. Tem muitos condomínios hoje que acabam cedendo a parte superior do condomínio para instalação de antena de rádio, de telefonia e tudo mais. Para o síndico não assumir essa responsabilidade, ele que exija um contrato da empresa que se responsabilize pelo RC e do RD, que são os danos causados ao equipamento e pelo equipamento. Se o síndico não fizer isso, não exigir um contrato, ele assume a responsabilidade e os danos serão acionados aqui. Então, assim, orienta o síndico. Senhor síndico, tem antena? Tem isso daqui? Ah, é da concessionária tal, da televisão tal? O contrato e aí instala e não tem problema. Fora isso, o síndico assume uma responsabilidade enorme. Tá? Tumultos, sem problema nenhum. E aí é que a gente brinca, né? Acima de 3 já é tumultos, e alguns cuidados que a gente toma. Né? Paulista, quando o Pacaembu ainda estava funcionando, vamos voltar, Allianz, Itaquera, apesar que no entorno de Itaquera ali não tem muito, tem no caminho condomínios, mas não são tantos, é diferente, um pouquinho diferente aqui do Allianz, do Morumbi, que tem bastante, né? Então os cuidados que a gente tem que tomar. Isso são alguns exemplos daqui de São Paulo. Se for para Minas, Rio de Janeiro, aí a gente olha com um carinho maior, né? Viu que o Covid não falou. Não vou falar nada. Roubo e furto qualificado de bens de condôminos, do condomínio, né? Que aí a gente tem esse diferencial, que são os bens do condomínio, e depois embaixo a gente vai falar dos bens dos condôminos, que é um complemento. Roubo de valores do condomínio, hoje praticamente não é contratado, ninguém trabalha com caixinha, nada, é tudo Pix, pagamento e tal, então dificilmente vai ter dinheiro dentro do condomínio. Vazamento de chuveiros automáticos, geralmente nos prédios comerciais, escritórios, consultórios e tudo mais. Né? Vazamento das tubulações, aqui a gente vai começar a mexer um pouquinho com essa cobertura. Hoje o bem causador não está amparado e o RC vai lá na cobertura específica que o Toninho explicou. Vai ser uma segunda mudança, a gente vai colocar tudo junto. Então vai colocar vazamento, danos a terceiros e o bem causador vai estar garantido nisso também. Então mais uma mudança, a gente vai simplificar a vida do síndico, do corretor para fazer a contratação. O RC empregado de danos morais, que está dentro lá do RC, é um complemento. Se o síndico ou pessoas do conselho, se o síndico vier causar um dano, que alguém se ofenda, se sinta prejudicado moralmente, a gente vai poder acionar essa cobertura. São pessoas ligadas ao condomínio, à administração do condomínio, tá? O RC empregador, que o Paulo perguntou, né? Então eu tenho CLT, eu tenho contrato de prestação, a funcionária ou o funcionário está trabalhando, escorregou, machucou a perna, quebrou, torceu, então a gente vai poder acionar aqui, né? E tem as condições, os limites. Essa parte do empregador, a gente tem que tomar cuidado, limite de idade, né? Então quando a gente vai falar desse empregador ou seguro de vida dentro do condomínio, eu garanto a vida de funcionário, de CLT? Sim. Prestador de serviço? Sim. Mas tem um limite nas condições gerais de 65 anos. Então, se eu estou contratando o seguro de um condomínio novo, né, eu só vou ter o limite de 65 anos. Passando disso, não vai estar amparado, não vai estar coberto essa pessoa com mais de 65 anos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo,
se o síndico cair, sofrer, quebrar uma perna, quebrar um braço, o seguro cobre a gente? Dentro do prédio ele é considerado terceiro, né? Tá falando, O RC, ele cobre tudo que é uso, existência e conservação do imóvel, inclusive o síndico. Então você é morador lá também. Então supondo que você saiu, a área está molhada e você quebrou a perna. Está coberto. Antes de ser síndica, você é moradora, ela é terceira no contexto. Tá? É correto. Não precisa ser só morador, na visita. A visita foi lá. Uma coisa que tem acontecido, que é importante, ele está lá e quebrou a perna dentro do condomínio, mesmo exemplo. Tá? É uso, existência e conservação do imóvel. O problema de conservação, manutenção, causou dano a terceiro, está coberto. Gente, animais, importante. Tem um monte de vídeo aí na internet, um monte de sinistro. Desculpa, Jorge. De cachorrinho, a pessoa entra, o cachorro fica para fora, o elevador sobe e degola o cachorro. Animais não estão amparados pelo seguro. Tudo bem? Vai lá, Jorge. Essa parte de pet hoje, se a gente for olhar o que tem de pet dentro de condomínios hoje, é um número muito, muito grande. Né? No RC familiar, no residencial, se ele sair e morder alguém no hall, que já aconteceu, isso está coberto lá no RC familiar, no condomínio não. Mas se ele morder outro cachorro, não paga. Não paga também. Vai que o petinho gosta da vizinha, ele vai lá e morde, mas ele vai lá no RC familiar. Também não. Não cobre animais. Já me mostraram a plaquinha aqui. Eu não era síndica na época, mas eu era conselheira. Nós tivemos um caso que a moradora trouxe para nós que ela foi tentar envenenar o cachorro. E ela garante que foi dentro do condomínio, né? Aí vai ser tem que provar, né? Aí ela disse, ressarcimento, na época, tudo, então a gente não, como nós não vamos provar, nós não fizemos, assim, não demos assistência, nem nada, tudo por conta dela. Mas hoje, a gente tem dentro dos nossos condomínios, eu também câmeras nos halls, porque nós temos uma quantidade de pets muito grande. Mas esse... Aí, no caso, vamos supor que a gente provasse, claro que a pessoa fez, ela ia responder o processo clínico, né? E aí o condomínio se exempla disso, né? Sim. A doutora até me procurou que é a questão do nexo causal, né? E que a parte comprobatória, e você aciona judicialmente o causador. Não é de responsabilidade do condomínio. Aí, completando, né, incêndio e roubo de condôminos, né? Então, assim, questão que o Toninho falou, pegou fogo, a parte estrutural está garantida? Tá. Se a gente contratar essas duas coberturas aqui, o conteúdo do apartamento, ele vai estar garantido dentro da pólice do condomínio. Então, se pegou fogo em 2, 3 apartamentos, eu não vou dividir pela fração ideal, e a verba que foi contratada vai ser para repor o conteúdo, móveis, roupas, eletrodomésticos, essa parte toda. Então, no condomínio eu vou fazer a parte estrutural e depois, nessas coberturas aqui, eu vou cobrir o conteúdo dos apartamentos, né? Então, tem gente que coloca, mas isso não é responsabilidade do condomínio, né? Cada um faça o seu seguro residencial. Mas o condomínio pode pôr isso, é barato e dá uma tranquilidade maior para os condôminos, moradores, né? No caso de roubo, hoje é muito comum, né? Pelo menos em algumas regiões. Entra no condomínio e rouba as unidades, né? Então, pode entrar aqui? Pode, sem problema nenhum, tá? É feita uma avaliação, né? Sim, de acordo com a reclamação, a gente apura o prejuízo e indeniza até a verba, o limite até a verba contratada. Eu quero fazer uma outra pergunta, que é comum, né, nos condomínios, por exemplo, o fumante. Ele fuma e joga a bituca pela janela. Já tive 3 casos no meu condomínio. O que aconteceu? Essa bituca caiu dentro do apartamento e queimou o sofá. Aí a gente não tem como provar quem é, porque a pessoa, claro, não vai se identificar. Mais ou menos a gente tem uma situação. Aí foi proposto, né, aí no caso, esse seguro
A gente não corta também. Não. Aí tem que ser responsabilidade dos condôminos. Eu acho certo. Tá, ok. Aqui, como o meu tempo já levantou a papinha acabou, aqui em relação à depreciação do condomínio, né, dos equipamentos. Importantíssimo isso aqui, viu, gente? A gente pode contratar de duas formas. Contrato seguro a valor de novo ou contrata da forma tradicional. Se for de forma tradicional, vai entrar aqui o valor de depreciação e eu posso pegar um conversor de frequência, né, e inversor ou conversor, eu vou depreciar 90%, pode em alguns casos até chegar a isso. Se eu contrato a valor de novo, esquece essa tabela, né, e pago pelo valor de novo. Vai ser feito 3 orçamentos, verificado marca, modelo, valor. Exatamente. E é feito. Então, assim, hoje eu vou falar que mais de 90% das nossas apoias estão sendo contratadas a valor de novo. Pessoal, os síndicos aí, sempre que for pedir cotação, o corretor apresentou o dano elétrico, faça a pergunta: tem depreciação? Se tiver, isso aqui que você vai receber. Então, se o inversor de frequência, se ele tiver 10 anos de uso, você vai receber 10% do valor que você está reclamando. Então, minha sugestão como sinistro, a gente está aí no dia a dia, e a cobertura que tem mais sinistro contratem valor de novo, tá? Porque a gente sabe que caixa não mora em condomínio, o caixa está sempre, né, apertado, e inversor de frequência, coisas elétricas e eletrônicas são caras. E é uma economia que não vale a pena você fazer na contratação. O condomínio é contratado... Mas tem participação do segurado, no caso do Não tem rateio, é primeiro risco absoluto. Tá? Tem franquia. Só. Não, franquia ok. Sim. Não tem rateio. Só empresarial. Tradicional e amplo, eu vou mostrar os números. E assim, nosso sistema hoje, como calculou no tradicional, sai a opção do amplo. Então já apresenta os dois cálculos, tradicional e amplo, para poder apresentar para o síndico. É automático isso. Então a condição do amplo, que o Toninho explicou, do tradicional. Hoje é crescente o número de contratações do amplo, porque o síndico tem uma tranquilidade. Todos aqueles eventos que o Toninho falou, até o valor contratado, 50 milhões, então vai ter tudo lá. Incêndio, desmoronamento, alagamento, dano elétrico, vendaval, até 50 milhões no amplo vai estar garantido. É um pouquinho mais caro? Mas para o síndico é uma tranquilidade enorme a garantia, o contrato na ampla. O tradicional continua, normal, é o mais contratado ainda, né? Mas vocês vão começar a ver a diferença. Regras de inspeção, quase não se inspeciona condomínio, mas se for por incêndio, roubo, alagamento, desmoronamento, a gente vai fazer a inspeção e aí a gente olha tudo. Então olha o prédio, olha os sistemas protecionais, olha as instalações elétricas, mas a gente vai olhar quando tem esses 3 eventos aqui, ok? Os descontos que é normal, a cada ano sem sinistro, e pode aplicar no desconto até 25%. Então é 5, 10, 15, 20, 25, dependendo dos anos sem sinistro. Né? Condomínio é difícil passar ileso um ano, sempre tem alguma coisinha, né? Mas aplica-se o desconto. Né? Detalhe para o síndico sempre olhar, uma forma dele baratear o seguro dele, perguntar para o corretor: quantas coberturas tem? Então a partir de 7, ele vai ter 10% de desconto. Então põe as coberturas de RC, as amplas, tradicionais, sem problema nenhum, isso já gera 10%. Múltiplo de franquias, condomínios novos, né? É difícil dar sinistro, a gente pode ter uma franquia um pouco mais agravada e ter um desconto expressivo, vale a pena quando são condomínios novos. Condomínios mais antigos, com mais de 5 anos, eu não aconselho fazer múltiplo de franquia. Tá? Assistência 24 horas. O menor índice de acionamento que a gente tem no produto condomínio. Está à disposição as duas, tudo que tem na primeira, essa daqui, mais isso daqui na superior, e não chamam a pessoa, síndico, não lembra que tem assistência. Então tem eletricista, tem encanador, limpeza de condomínio, manutenção, tem um monte de limpeza de calhas, que é muito comum, né? O pessoal não lembra e não aciona. Contrata, o corretor coloca e o pessoal na hora do que precisa não lembra. Tá? Então fica a dica. E é baratinho, tá vendo? 55, 81 reais. É bem tranquilo. Só para vocês verem o que é tradicional e amplo hoje, só no ABC Paulista. O que eu tenho no tradicional, 266 condomínios, e eu tenho amplo 37. Olha uma diferença, né?
Aí quando eu vou para grande São Paulo, aí eu falo de 3.068 no tradicional, 1.260 no amplo. Ou seja, é crescente a forma de contratação, está indo para o amplo. Ainda é legal porque o corretor já apresenta automaticamente o tradicional e o amplo. Custa tanto, custa tanto. Essa daqui, o sistema já mostra, isso é automático. Tá? O que a gente tem hoje no Brasil, a gente fala de 440 mil condomínios constituídos. Ou seja, tem um mercado aí para se navegar, tem espaço para todo mundo aí trabalhar. E hoje, falando sombra do mercado, a gente está com um crescimento de carteira de 32% ao mês. Né? Então, teve do ano passado para este mês, então está bem crescendo 32%. Então é assim, bem legal as nossas condições, o produto, qualidade, os diferenciais, as dicas que eu passei para vocês. E o sinistro, que é o melhor, né, Jorge? E o sinistro do Toninho sempre paga, fica feliz, né? Então a gente ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro, o Toninho economiza para nós, né? A gente fica feliz. É isso aí, pessoal. Tá bom, então. Eu fico mal na fita, né? Aí imagina se eu falo assim pra ele agora, nossa, falando tanto em sinistro, tanto desastre, limpeza de casa, não tem controle de pragas nesse prédio? Você acha que esse cara passaria alguma referência pra mim? Nunca! Eu só levanto placa pra eles. Da próxima vez, Paulo, é você que levanta a placa, tá? Não vou levando mais placa, gente, porque é ele que manda, tá? Nossa, teve um que chegou aqui e só falou em mim. Eu falei que ia ser agradável à tarde, né, gente? Eu falei, vocês desculpa, porque o cara só falou em desastre, né? Mas, né, entendeu? Mas assim, olha quanta coisa. Eu acho que a gente consegue ainda abrir um tempinho aí para algumas perguntas rápidas, porque a gente tem ainda muita coisa para acontecer, mas eu tenho certeza que nós não aprendemos tudo, né? Quem aí, mais uma aula, né? Realmente, hein? Vocês. Ele com aquele jeitinho bonzinho dele fala, nossa, tragédia é mais legal, né? Não é? Quem tem perguntas? Eu. Ai, meu Deus do céu. Eu até medo de levantar a mão. Não, eu levo aí. Quer que eu leve aí? Você quer vir aqui? Não, pode vir aqui, fica à vontade, Milson. Imagina. Você tá muito bravo, vou embora. Por que, tio Milson? Você tá nervosa comigo. É porque eu não vi você. Amor, me dá um abraço. Ah, meu Deus. Eu não te vi. Eu só vi depois que nós falando. Olha, primeiramente, parabéns por ter vindo à Casa do Seguro, a uma seguradora. Muito bom. Eu quero dizer a vocês, colegas, que é o seguinte: o preparo do corretor de seguros para atender ao nosso segmento, ele é fundamental. O corretor de seguros que atende condomínio não é o mesmo que vende seguro de automóvel. Ele tem detalhes. Não é simplesmente ao vencer a apólice do ano anterior, eu vou atualizar pela correção monetária. Não. E aqui, Johnny e Paulo, eu cumprimento os dois, porque estão num mercado que não para e que está sempre sendo atualizado. A vocês que são profissionais da nossa área, eu tomo a liberdade de falar em nome de todos os síndicos. Parabéns a vocês que são exemplo no nosso segmento. Parabéns. Agora eu tenho... Ele não foi patrocinador, tá, gente? Não. Faz o meu cheque. Não, nem tem, não é patrocinador. Gratidão. Sabe o que é que eu tenho embasbacado? Vejam bem, nós temos a questão dos síndicos profissionais, que tem às vezes de 10, 15, 20. Por exemplo, o Alan, que é lá de São José do Rio Preto, cuida de 120 condomínios. Como proceder? É através de endosso a cada condomínio novo? Porque cada condomínio tem uma apólice, é isso? Se eu tenho 15 condomínios,
qual é o procedimento da SOM? Agora eu posso voltar para o lugar? O síndico é por apólice, por condomínio. Por condomínio. Se quiser uma apólice de um RC profissional, aí tem que ir para a carteira de origem, porque está falando de administrar 100 condomínios. Eu não conheço essa pessoa, mas gostaria de dar pessoalmente os parabéns para ele, porque não é para qualquer um, né? Mas são 100 condomínios, cada um com o seu. Ele, através de contrato registrado, ele entra como síndico na apólice. São 100 apólices de 100 condomínios. Aproveitando aqui o gancho de seguro de vocês, vou voltar ao caso da ABCB, os síndicos terem uma clareza, né, sobre isso, né, como vocês tinham errado. Toda vez que a gente tem algum procedimento que envolve um profissional do mercado, por mais que o condomínio, o síndico tenha instrução, ele não é habilitado para desenvolver a ABCB, por exemplo. Isso pode causar danos ao condomínio e, de repente, a seguradora, desde que no primeiro momento ela passa o seguro, ela passa a cobertura, mas no segundo momento ele deixa bem claro de que isso não acontece. Então, o documento, o contrato profissional para fazer o processo de recebimento do seu condomínio, envolver o precisa saber da informação, porque ele é um órgão legal para isso. Ele vai fazer essa documentação garantindo que você está assegurado que o processo de incêndio está sendo seguro no seu condomínio. Isso vai resguardar em vários outros sentidos, né? Os danos, seguros e assim por diante. Então, acho que acredito que isso precisa ser um alerta para os síndicos, né? Para que não fique problema. E incêndio é um dos maiores causas de danos em condomínio. Aproveitando o complemento, se o síndico ele for irresponsável, vamos falar assim, irresponsável, e ele não ter cuidado com os extintores, recargas, hidrantes, mangueiras, reservatório, os sprinklers, para-raio, tudo o que consta no ABCB, ele pode ser responsabilizado e o sinistro pode ser negado, que nem o Toninho falou, né? Ele está expondo o condomínio por tamanha irresponsabilidade. Não tem extintor para combater, está vencido, não tem mangueira, não tem chave, não tem engate, não tem bico. No teste de velocidade. Então, o síndico ele pode ser responsabilizado, sim, por tamanha irresponsabilidade. O ABCB é necessário? O Corpo de Bombeiros tem que aprovar? Sim. Tem que estar exposto por lei. O ABCB tem que estar em quadros, nos andares, na entrada da portaria principal, tem que estar lá exposto. Então, assim, para todo morador ter a garantia de que meu condomínio está apto a ser utilizado com segurança, né? O síndico não pode ser omisso, não. Tudo que há negligência, ele pode prejudicar as coberturas. Então ele negligenciou em não renovar o ABCB, ele não trocou mangueira, ele não recarregou o extintor, e assim qualquer outra situação, ele implica em perda de cobertura. Isso está nas condições gerais e riscos excluídos. Tudo bem? Só uma vez, muita gente não dá atenção a isso até um tempo atrás, porque, de certa forma, o bombeiro não tinha poder de polícia. A partir de 2018, dezembro de 2018, com o novo decreto, o Corpo de Bombeiros agora faz fiscalização e, inclusive, aplica multas e outras sanções. A pior de todas é até interditar o acesso ao condomínio. Essa é a pior de todas. Mais, pessoal? Aperta o botão embaixo. Embaixo dele. Aqui que eu vou sofrer, né? Tá vendo? Mais alguma pergunta? Não, já aprenderam tudo sobre seguro. Esses caras saindo daqui hoje, olha, vão saber até vender seguro. Olha aí, cuidado, viu, Paulo? Gente, que aula maravilhosa. Olha quanta coisa
importante, né, que eu falo que o síndico ele tem que ter um pouco de tudo, né? Eu imaginava que ele tinha que ser só psicólogo, psiquiatra, né, advogada, agora eu vi que ele tem que ser corretor de seguro também. Porque não adianta contratar aquilo que ele não sabe, né? É como o Edmilson falou, não é renovar o seguro. Renovar o quê? Se estiver errado, renovar errado? Então, olha como é importante vocês saberem o que vocês estão contratando. Obrigada. Eu queria perguntar o seguinte, a Sombra, ela é uma corretora ou é a seguradora? É seguradora. Seguradora. Eu consigo contratar a Sombra através de qualquer corretora? Sim. Não, só com o Paulo. Paulo, desculpa, foi uma falha minha, mas assim, se você querer contratar um bom seguro, você contrata na Sombra através do Paulo. Tem em todo lugar, né? É o que eu digo. Ela está presente em 32 países, a matriz fica no Japão e ela é a segunda maior seguradora do Japão. De forma nenhuma. A Sombra